Taxa Selic em 14,75%, maior taxa desde agosto de 2006. Nesse vídeo de hoje vamos falar quais são os reais impactos dessa Selic em quase 15% para o mercado de fundos imobiliários. Então, se você quer saber, fica até o final desse vídeo, mas antes da gente começar, deixe seu like no vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Porto e por aqui compartilho com você toda a semana novidades do mercado de fundos imobiliários e as minhas estratégias de investimento. Então, se inscreva para não perder nada. Vamos começar a falar aqui dos impactos da Selic nos fundos imobiliários. Mas antes disso, eu quero falar um pouco do Brasil, tá? Acho que é super importante a gente falar um pouco sobre economia, para você de fato entender o porquê que a Selic está tão alta em um momento como esse, tá? Uma Selic de quase 15%. E aqui tá um dos principais indicadores que mostram isso pra gente. O déficit nominal do Brasil. O que é esse déficit nominal do Brasil? É a receita menos a despesa, tá? É o que se arrecada menos o que se gasta. Perceba que em 2019 esse déficit era bem baixo, tá? E em 2020 ele subiu muito por conta da pandemia. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, esse déficit ficou muito bem controlado, mas a partir de 2023, com o aumento dos gastos públicos do governo, esse déficit subiu muito, tá? Atingindo aqui, ultrapassando 8% do PIB em 2023, ficando também acima dos 8% do PIB em 2024. Então, essa alta gastança do governo é uma das grandes explicações para a gente ter uma inflação, né, mais alta e, contudo, uma Selic também mais alta. A gente vai ver aqui agora, top 10 países com maiores juros reais em 2025. Perceba que o Brasil fica na quarta posição. O que são os juros reais, tá? É a taxa de juros menos a inflação. Então, o Brasil hoje, tá, ocupa o quarto lugar, ficando atrás só de Rússia, Argentina e Turquia. 3 países, né? A Rússia é um país que está em guerra, a Argentina passando por uma crise econômica financeira e a Turquia também. Então, o Brasil só fica atrás de 3 países que estão em grandes momentos de crise. Então, perceba que dentre as grandes economias do mundo, o Brasil é uma das mais atrativas para investidores trazerem seu dinheiro porque a taxa de juro real está bem alta. Aqui a gente pode ver um comparativo de inflação IPCA versus o CDI ao longo dos 12 últimos meses. Perceba como o IPCA ficou sempre abaixo aqui do CDI ao longo dos meses, porém no mês de fevereiro desse ano de 2025, a inflação ultrapassou 1,2%, tá? E ficou bem alta. Então, nesse mês, quem estava ali com seu dinheiro alocado em 100% do CDI perdeu para a inflação, tá? Então, perceba como essa inflação vem, de certa forma, aumentando. Em alguns meses, essa inflação é até mais alta do que o habitual. Aqui a gente pode ver um comparativo de IPCA, CDI e IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. E aqui eu quero chamar a atenção para uma questão. Muita gente está perguntando, Gabriel, nesse momento, com a taxa Selic alta, com a inflação alta, por que o mercado de fundos imobiliários está agindo de uma forma crescente? E esse gráfico mostra muito para a gente isso aqui, né? Entre janeiro de 2025 até abril de 2025, a gente tem o IFIX em quase 10%, enquanto IPCA e CDI ficam aqui na faixa de uns 4% a 3%, tá? O mercado de fundos imobiliários já estava muito precificado, principalmente no final do ano passado. Os investidores, sabendo disso, continuaram a comprar e esse mercado voltou a subir. O mercado já subiu muito, mas ainda existem muitas oportunidades ainda neste momento. Aqui a gente tem uma determinação do Banco Central, né? Essa publicação, inclusive, foi feita durante essa semana, mostrando para a gente os principais indicadores. E aqui eu quero chamar a atenção para 2, IPCA e Selic. Inflação média no Brasil, tendência de fechar em 5,53, muito acima, né, da taxa que o Brasil queria, né, muito acima, já chegando próximo dos 6%, e em 2026, 4,5%. E a Selic para esse ano chegou agora em 14,75%, pelo Banco Central deve permanecer assim até o final desse ano, e a partir do ano que vem, Selic deve começar a cair. Então, perceba que a gente está em uma fase de quase virada de ciclo econômico. Então, é muito importante para você que está me assistindo nesse momento entender que a gente está
diante a uma grandíssima oportunidade. É quando a gente tem uma mudança desse ciclo econômico, um ciclo de alta para depois um ciclo de baixa, que a gente tem as grandes oportunidades do mercado de fundos imobiliários. E aqui eu quero mostrar exatamente isso para você. Peguei aqui um gráfico mostrando o PVP, preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários, aqui em abril de 2025. E perceba o grau de desconto que os fundos imobiliários estão. Lajes corporativas, PVP de 0,66, Fiagro 0,64, Logística 0,79, Shoppings 0,82, Híbrido 0,84 e Papel, que é o segmental um pouquinho mais caro, vamos colocar assim, 0,91. Média geral do mercado de fundos imobiliários, 0,87. Isso quer dizer na prática o seguinte: a gente tem atualmente um mercado de fundos imobiliários que negocia 13% abaixo do que vale. É a mesma coisa de você ter um imóvel, um apartamento, uma casa, né, que vale ali R$1 milhão e você vendê-la por 870 mil. Você está vendendo 13% abaixo. É exatamente isso que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários com a taxa Selic no momento atual, em 14,75%. Quando a gente tiver uma mudança dessa taxa Selic, com certeza isso aqui muda, porque de fato a gente consegue ver isso historicamente. Perceba que no ano de 2019, o PVP médio dos fundos imobiliários foi de 1,05. Isso mesmo, os fundos imobiliários estavam negociando em média 5% acima do que valiam. Iniciou a pandemia, as coisas começaram a mudar. PVP foi para 0,95, 0,9, 0,85, 0,88, 2024 fechou em 0,87 e nesse momento está aí na média do 0,87, tá? Então a gente está vindo aqui de alguns anos de oportunidade de PVP abaixo de 1. Mais uma coisa que eu quero que vocês saiam desse vídeo entendendo é que isso não deve continuar por muito tempo a acontecer. Por que isso, Gabriel? Porque eu fiz uma projeção e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Qual é a projeção para os próximos anos? É que a taxa de juros comece a cair e assim o preço dos fundos imobiliários consequentemente comece a subir. Por quê? Com a taxa de juros caindo, renda fixa começa a render menos e ativos de risco, como os fundos imobiliários, ganham maior destaque. Então, esse ano, taxa de juros fechando em 14,75%, que é a projeção do Banco Central, a gente deve ficar com esse PVP médio do mercado de 0,87%. Mas para o ano que vem, o Banco Central já projeta uma Selic de 12,5%. Com isso, o PVP tende a subir para uma média de 0,92%, tá? Então perceba que de 2025 até 2026, a gente tem a possibilidade de um aumento de 5% aqui no preço médio dos fundos imobiliários. Só que depois as coisas continuam acontecendo. Se essa tendência continuar acontecendo, da Selic começar a cair, o preço dos fundos imobiliários vai continuar subindo. Em 2027, a gente tem uma tendência de Selic em 10, PVP de 0,97. Em 2028, Selic em 9, PVP em 0,99. E em 2029, a gente tem uma projeção de Selic de 8,5% e um PVP já de 1. Aqui deve ser o momento que o mercado de fundos imobiliários voltará a ser negociado pelo preço que vale em mercado. Então, é aqui em 2029, pela projeção que eu fiz, com vários dados econômicos e financeiros, que a gente chega ali no equilíbrio, onde o mercado de fundos imobiliários vai estar negociando, de fato, em cima do que vale. Quer aproveitar as oportunidades? Você ainda tem toda essa faixa de tempo para fazer isso. Agora você deve estar se perguntando, Gabriel, como é que eu faço para aproveitar essas oportunidades? Onde encontrar os melhores ativos? E é aí que eu indico para você a carteira Orion de fundos imobiliários. Carteira essa que bateu os principais índices nos últimos tempos. Só no ano de 2025 é uma carteira que rendeu mais de 10% e nesse momento a gente está com uma oferta super especial de aniversário. Eu vou deixar aqui no link abaixo para você saber como ter acesso às principais recomendações de investimento com mais de 80% de desconto. Você vai clicar, vai fazer sua inscrição e já vai ter acesso a mais de 80% de desconto na carteira de fundos imobiliários, renda fixa, exterior e ações, tá? Então não perde essa oportunidade porque é só durante essa primeira semana de maio. Aqui agora eu quero dar dois exemplos de fundos imobiliários que surfam a onda da inflação. Vocês devem estar se perguntando, poxa Gabriel, a inflação está muito alta, os preços das coisas estão descontrolados, como é que eu posso me beneficiar com isso? Muito simples,
Só você investir em algum fundo imobiliário que vai te dar acesso à inflação. Um dos grandes exemplos é o Iridium, IRDM11, tá? Se você tiver acesso ao relatório gerencial desse fundo imobiliário, você vai perceber o seguinte, tá? 80% desse fundo imobiliário está em ativos de CRI, fundos de papel. E desses 80%, 70% está atrelado ao quê? A inflação, a IPCA, tá? Então você pode se beneficiar muito a investir em um ativo como esse. Lembrando, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento, só estou te mostrando na prática que você pode colocar o seu dinheiro para estar te gerando frutos a partir da inflação que está bem alta nesse momento. Outro grande exemplo é o fundo imobiliário mais conhecido da Bolsa, o MXRF11, tá? Que nesse momento tem 84,54% aqui indexado ao IPCA+, a inflação, e um pouco ao CDI também, né? Lembrando que o CDI é uma métrica que acompanha a Selic ao longo do tempo, 15,42%. Então, se você quer se beneficiar, são ativos como esse que podem sim trazer grandes oportunidades para você. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Quis trazer para você um compilado geral de tudo que vem acontecendo com essa Selic bastante alta. Eu quero saber sua opinião. Deixa aqui abaixo nos comentários como é que você investe em momentos com a Selic tão alta assim. Deixa aí, deixa seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.